Então vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar de autocrítica e autoestima. Como que a gente assim não presta atenção nas críticas que a gente faz pra gente mesma, né? E como a gente é dura nessas críticas que a gente faz com relação ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de interagir no mundo, né? Como a gente costuma ser cruel conosco, né? E como a gente usa assim de um comportamento compassivo com os erros das outras pessoas, mas não tem a mesma atitude quando se trata dos nossos próprios erros, quando se trata das nossas dúvidas, das nossas frustrações. Então, hoje eu quero falar aqui como que a gente pode viver de uma forma mais proveitosa, mais feliz, depois que a gente identifica em que nível está essa autocrítica. E isso é essencial, né? Para que isso seja possível, assim, para que isso aconteça, eu vou explicar como é que você pode identificar esses pontos que você considera que são mais frágeis ou que você considera que mais te incomoda. E vou dar, assim, 3 pilares, né, que é para você mudar essa sua autocrítica, para você colocar num nível menos agressivo com relação a você, tá? Lógico que todos nós nos identificamos com certos pontos fortes, que são ali as nossas qualidades, as nossas virtudes, o nosso jeito positivo de reagir e de interagir com o mundo e com as pessoas. E também nos identificamos com algumas fraquezas, que muitos consideram assim, que são defeitos, porque dizem o tempo todo pra gente que ser fraco é ser defeituoso, que o bom, o certo, o aceitável socialmente é que a gente seja forte, que a gente seja combativo, né? E mostrar fragilidade não é uma coisa tida como positiva. Tanto que dentro de casa, desde que... Ai, minha luz parece que tá caindo aqui, gente. Se cair, vocês... Eu dou uma paradinha aqui para arrumar. Tomara que não caia. Essas coisas modernas aqui. Então, dentro de casa, com os filhos da gente, desde sempre, seja menino ou menina, a gente critica quando são mais manhosos, quando são mais delicados, né? E a gente passa para eles uma mensagem de que a vida não aceita as pessoas naquele molde de fraqueza que a gente considera, que na verdade são ali... termina sendo positivo, porque mostra o quanto você é sensível diante de várias circunstâncias na vida. E a gente vê que hoje a gente precisa ser mais sensível para lidar com o outro, ser mais humano, colocar o humano em primeiro lugar, né? Então, não existe perfeição. E estar errado é o que faz da gente ser humano, ser fraco, ser errado, entre parênteses, assim que eu vou até dizer desse errado. A autoestima, ela é definida como o valor que a gente dá para a gente mesmo. E é essencial para que a gente tenha um nível de felicidade. Essa autoestima, ela precisa também que eu conviva com a minha autocrítica. Eu não vou anular minha autocrítica, eu não vou fazer de conta que não existe. Existe. Nós somos críticos o tempo inteiro, com a gente mesmo e com os outros. Então é muito necessário que a gente identifique a voltagem, gosto de usar essa palavra assim, a voltagem dessa autocrítica, né? E às vezes a crítica com os outros, mas aí já é assunto até para outra live, se for o caso, né? Então você acha que ter uma boa autoestima, né? É uma pergunta assim.
Quem acha, né, na verdade, vou mudar aqui a fala, né? Quem acha que ter uma boa autoestima consiste apenas em reconhecer as forças para ter uma visão positiva de nós mesmos. Quem está aqui assistindo e considera que a autoestima se restringe a isso, reconhecer e ver, ter uma visão positiva dessas forças que a gente tem sobre nós mesmos. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Embora eu vá deixar o fim da live para pergunta, resposta e tal, mas quem quiser comentar durante a live, eu dou uma olhadinha aqui e aí a gente completa até a fala que eu estiver fazendo aqui, que vocês enriquecem muito esse diálogo aqui. Vou seguir então. Bom, não é, gente, tá? Essa só identificar a força e a visão positiva que a gente tem de nós mesmos não faz tão bem assim para a autoestima. É tão importante reconhecer os pontos fortes quanto reconhecer os pontos fracos, quanto reconhecer essas fraquezas que a gente costuma dizer que é fraqueza, né? Isso nos dá a possibilidade de desenvolver uma visão mais realista, mais objetiva de nós mesmos. Como que a gente tem condição de lidar em todos os contextos sociais que a gente vive, né? Então, nós não temos um único contexto para viver. A gente é um ser de múltiplas relações. Quando eu identifico essas minhas fragilidades, não vou nem chamar de fraqueza, mas essas vulnerabilidades, né? Esses pontos mais fracos, quando eu reconheço também os meus pontos mais fortes, a minha maneira de encarar o mundo, a minha maneira de lidar com o que o outro traz para mim enquanto conteúdo que ele tem para ele, é o que me torna mais adequado, mais ajustável e, de certa forma, essa habilidade que me faz preservar a minha autoestima, porque eu vou me respeitar. A partir do momento que eu sei que eu não tenho um determinado talento, que eu não tenho uma determinada condição de lidar com alguma coisa, eu estou assim, me protegendo. Ou eu consigo encontrar recursos, trabalhar recursos em mim para eu poder encarar aquilo de uma forma menos agressiva para mim. Eu trago muito exemplo assim. Eu gosto muito de cuidar das pessoas, né? Mas eu gosto de cuidar de pessoas saudáveis. Não é que eu não me sensibilize com uma situação de adoecimento das pessoas, mas eu não encontro recursos dentro de mim para lidar com o sofrimento biológico, físico de outro ser humano. Ver uma parte decadente do outro ser humano em que ele se encontra numa situação que eu não posso fazer absolutamente nada. Então, esse sentimento de impotência que essa visão me traz, ela me limita muito. É uma coisa que eu preciso trabalhar demais. Por exemplo, quando meu pai esteve doente, eu não conseguia lidar com aquela situação, olhar meu pai e não encontrar naquela pessoa alguém que foi tão forte, tão saudável, que interagia tanto. Então, essa é uma fragilidade que eu tenho. Eu não vou jamais e nunca, jamais eu fiz, me voluntariar para cuidar de alguém hospitalizado, muito adoentado, porque é uma coisa que eu não dou conta. Então, no que eu dou conta ali? Talvez de fazer um serviço doméstico para aquela pessoa, organizar aquela medicação, organizar um tratamento, coisas desse tipo. Boa noite para quem entrou agora aí, tá, gente? Bem-vindo para a nossa conversa, tá? Então, eu identifico esta fragilidade em mim. Então, eu vou trabalhar de uma maneira que eu não exclua essa pessoa que precisa de mim, mas que eu possa dar algo que de fato vá valer a pena para a vida dela, sem que eu me sinta também tão ultrajada, tão agredida com essa função. Então, quando eu identifico esses pontos fortes
esses pontos frágeis, vulneráveis da minha personalidade, eu consigo trabalhar com os outros e trabalhar com situações que eu considero difícil, porque às vezes não é difícil para outra pessoa. Tem gente que tem talento exatamente para isso, tanto é que tem o pessoal que é da medicina, justamente porque tem esse talento que é maravilhoso de cuidar das enfermidades, de cuidar dos momentos mais vulneráveis ali do ser humano, né? Então, como eu não me identifico dessa maneira, é uma coisa, é um aspecto que eu não vou enfrentar desarmada, sem ter trabalhado antes. Então, falar desses pontos fortes, tanto dos fortes quanto dos fracos, é o que vai permitir atingir também um nível de maturidade emocional que é o que qualquer adulto necessita para poder viver mais feliz, ter mais harmonia com os outros, né? E isso é autocrítica. Ótimo, todo mundo tem aí a sua autocrítica em algum nível. O que a gente precisa identificar? Se essa autocrítica está me trazendo benefício, se eu consigo analisar as coisas que não estão bem e ir num caminho de tentar modificar isso, ou se essa autocrítica é negativa e me coloca para baixo e me incapacita. Saber analisar essas atitudes, ter a capacidade de avaliar aquilo que eu faço, aquilo que eu penso a respeito do outro, a respeito de situações que aparecem na minha vida, é o que torna possível perceber que um erro foi cometido. E que é a partir dessa percepção eu posso corrigir este erro. É a oportunidade que eu dou a mim mesma de voltar uns passos, reconhecer o erro, sem que o outro lá fora aponte que eu esteja errado, porque todo o apontamento que vem de fora vem na perspectiva de quem está olhando, não vem na perspectiva de quem está vivendo. Só quem conhece as próprias limitações somos nós. Nós conhecemos as nossas próprias limitações. Não é o outro que conhece. É lógico que pai, mãe, irmão, parente, gente muito próximo, tem uma ideia de que pontos nossos são mais fortes, mais aceitáveis e quais os pontos que são negativos e inaceitáveis. Mas nem esses que são tão próximos têm autoridade para dizer como a gente lida com aquilo, porque aquilo é uma questão única e exclusivamente nossa. Essa correção é única e exclusivamente nossa. No momento em que a gente percebe e que a gente se sente à vontade para poder fazer esta correção. A minha irmã Lucinha entrou, e eu ia bem falar dela agora, ainda bem que ela entrou, que aí eu não vou falar pelas costas. Ela tem uma grande dificuldade de fazer exame de ressonância. E eu sei que ela tem essa grande dificuldade, porque mexe com alguma coisa nela que ela não consegue controlar. É uma fragilidade que ela tem. E ela está se vendo agora com problemas de saúde e o médico foi passar a ressonância. Ela me telefonou e falou, passou ressonância, e eu pedi para não me passar a ressonância. Né? E aí eu falei, olha, né? É lógico que eu não falo cândida assim, né, gente? Boazinha, né? Quem me conhece sabe quando eu falo, eu já vou igual um trator. Mas quem me conhece muito bem já sabe que eu falo igual um trator, mas cheia de carinho e amor pela pessoa. Mas a intenção da minha fala é sempre mudar a pessoa. E eu reconheço isso em mim como uma falha também, que eu estou corrigindo. Né? O outro tem o direito de ser o que ele é. Só que quando, no caso da minha irmã, ela se prejudica com isso, porque o exame pode proporcionar um nível de diagnóstico muito mais apurado, então eu me preocupo. E quando eu me preocupo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar corrigir esse probleminha aí que ela tem. Né? Então, naquele momento, eu falei, não, você não pode se recusar. Para com isso. O que vai acontecer dentro de uma máquina de ressonância? Acho que, assim, igual a ela, tem muitas pessoas. Eu tenho, quase todas as minhas amigas têm medo de fazer ressonância.
Porque a impressão que dá de sufocamento, da escuridão, da solidão, os barulhos, mexe com muitas coisas ali, né? Com muitos sentidos ali dentro, né? O da escuta, a sensação, assim, daquele sufocamento. Quem é que quer ficar dentro de uma caixa fechada, né? Mas aí a gente tem que buscar o racional da gente. E o racional dizer pra gente que vamos voltar aqui um passo nessa história e vamos ver o seguinte, olha, agora você está frágil fisiologicamente. Então você não tem muita alternativa para escolher. E aí eu disse para ela, escuta, o exame dura no máximo ali, o quê? Uns 40 minutos, né? Tu não vai entrar ali e nunca mais sair, tu vai voltar, tu vai sair de lá, põe isso na tua cabeça, porque eu fico angustiada, eu fico preocupada, eu quero que ela descubra o que tem, né? Eu quero junto com ela descobrir o que ela tem. Então, quando eu vou com essa perspectiva de mudar, eu vou com a minha percepção da coisa. E não considero a percepção que ela tem, né? Então, nesse caso não foi uma crítica, mas é a maneira como eu lido com a dificuldade do outro. Quando eu percebo que essa dificuldade está causando algum problema para ele, né? Então, quando eu percebo esse erro cometido, eu posso fazer um retrocesso e tentar corrigir esse erro que eu cometi. E aprender com os próprios erros é uma coisa muito positiva, porque leva a gente a entender que a mudança é necessária e a partir do entendimento que essa mudança é necessária, eu posso agir sobre o meu erro, né? Eu posso tentar modificar, não necessariamente imediatamente ou de uma vez só. Às vezes eu vou fazer isso aos poucos, né? Eu vou, por exemplo, no caso de uma ressonância, eu não posso ir lá na clínica, passar um dia 5 minutos, no outro dia 10 minutos, porque vai ser aos poucos, né? Mas eu posso conversar muito comigo mesma, né? Para poder aceitar que aquilo é uma coisa necessária que pode me trazer um resultado positivo, né? Então são construções, são reavaliações que a gente precisa fazer para poder modificar alguma coisa que está prejudicando a gente. Se eu falei de uma questão prática, né? Uma questão de funcionalidade ali. Mas tem as coisas que a gente precisa corrigir porque está atingindo a nossa saúde emocional, o nosso bem-estar emocional, a nossa saúde psicológica, né? Então, é necessário tomar também, diante disso, muito cuidado com essa autocrítica. Porque ela pode se tornar uma maneira também de autossabotagem. Né? Viver sempre achando que você não tem capacidade para alguma coisa, que você não é bonito o suficiente para alguma coisa, que você não é adequado o suficiente para alguém, para algum lugar, para algum acontecimento. Você está, na verdade, ali muitas vezes usando de um recurso para evitar alguma coisa que te deixa incomodado, né? O cérebro da gente, a mente da gente trabalha para deixar a gente confortável. Então, quando a gente luta contra alguma coisa, algum comportamento que já é de costume ali e que deixa a gente numa zona de conforto, a tendência dessa mente da gente é ficar usando até esse senso de autocriticidade para justificar que de fato você não deve fazer aquela coisa, ou vestir, ou sair, ou falar, ou enfim, o que você tem mais dificuldade. Porque vai te trazer problema. Qual o problema que pode trazer? Às vezes, na vida prática mesmo, não vai ter problema, mas no seu corpo vai ter. Vai ter uma respiração acelerada, vai ter um coração batendo mais forte, vai ter uma visão turva, coisas que o nervosismo traz ali pra gente, né? Então, esse conforto de não se deparar com esse tipo de situação é o que muitas vezes faz a gente recuar diante de alguma coisa que é nova ou diante de alguma coisa que eu sempre acredito que eu não tenho condição de ser, de fazer, de usar, de falar e por aí vai.
Então a autocrítica deixa de ser saudável quando a gente exagera na avaliação que a gente faz de nós mesmos, né? A gente deixa de perceber o lado bom dos atos que a gente pode praticar. E quando isso acontece, como que a gente fica? A gente acaba se tornando o nosso próprio inimigo. A gente acaba destruindo a nossa própria autoestima e que a gente luta o tempo todo para poder manter bem. Então muitas pessoas falam assim, não, nossa, minha autoestima, nossa, é lá em cima. Eu não tenho problema de autoestima. Por isso, uma vez eu acho que eu fiz até um vídeo, ou foi um texto falando, será mesmo que a sua autoestima é assim, tão bem resolvida? Porque quando eu deixo de encarar algumas coisas, porque o meu senso de criticidade, de autocriticidade é tão grande que está me dizendo que eu não posso, que eu não consigo, que eu não devo, que eu não sou adequado, que eu sou ridículo, que os outros vão falar, que os outros vão pensar, eu estou sendo a maior vilã do meu bem-estar, a maior vilã da minha autoestima. Então, como que eu posso dizer que eu tenho uma autoestima bem resolvida? Nem sempre eu tenho. E é normal que nem sempre eu esteja bem. É normal que nem sempre eu me ache adequado. É humano, né? A gente não é 100% não. A gente tem que cuidar para que essas mensagens não fiquem tão frequentes que passem a ser naturalizadas. Que essa fala de incompetência, de impossibilidade nossa, seja, como diz, eu fui ler aqui alguma coisa que a menina colocou e perdi a minha linha de raciocínio. Querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, então, esses vilões impedem a gente de seguir adiante em muita coisa que a gente até sonha em fazer e termina não fazendo porque acha que não é merecedor, muitas vezes, né? Por exemplo, enquanto mulher, né, nós, mulheres, temos muito mais problemas de autoestima, porque a gente é muito mais detalhista, a gente é muito mais apegada às imperfeições do que às perfeições. A gente é apegada às imperfeições físicas, as imperfeições emocionais, as imperfeições sociais, de relacionamento. A gente está sempre no modo de autocrítica elevado. Às vezes a gente até faz alguma coisa e depois a gente vai analisar o que fez, não foi algo negativo, mas como não tem o costume de fazer, vai ficar se criticando e se martirizando por aquilo que fez e prometendo que nunca mais repete. E muitas vezes não vai repetir mesmo, porque não se acha em condição de voltar a fazer aquilo, né? Então, assim, alguém passou uma mensagem para você, ou em um determinado momento importante da sua vida, ou ao longo de uma vida inteira, dizendo da sua incapacidade de alguma coisa. Sendo que, às vezes, você nunca nem experimentou para saber se de fato existe aquela incapacidade. Então, se a vida é um eterno porvir, né, o que ainda está por acontecer, por que eu tenho que ficar sempre num módulo do que já aconteceu? Um comportamento que eu já sou acostumado. Se coisas novas sempre estão acontecendo, se pessoas novas sempre estão surgindo, se situações novas e até muitas vezes desafiadoras num bom sentido, estão sempre aí querendo a nossa participação. Então, as mulheres são mais vítimas dessa autoestima estraçalhada lá embaixo do que os homens. Por quê? Porque o nível de exigência com a gente é muito alto. A gente compra o que os outros dizem como verdades absolutas para a gente. Então a gente começa a ter muita dificuldade. Então o modo como a gente se vê vai afetar tudo em nossa vida. Vai afetar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, os variados papéis que a gente exerce na vida. E a gente precisa lembrar de uma coisa: nenhum exagero é bom, nenhum exagero é positivo.
O ideal é sempre ter equilíbrio em tudo que a gente faz. Críticas sem uma proposta de melhoria não é útil para nada, né? Nas empresas mesmo, quando alguém fala assim, já que vai criticar, então dá uma ideia melhor. Pois a gente devia levar essa fala para a vida também. Já que vai me criticar, então me dá uma ideia melhor, me dá uma sugestão melhor para ver se está conforme o que eu sou e o que eu penso, né? Então, vamos pensar aqui nesses pilares para melhorar esse senso de autocrítica, que eu falei que tinha aí 3 pilares. O primeiro pilar que a gente fala é evitar, assim, as autoafirmações positivas que são genéricas. Eu sou muito otimista, eu sou maravilhosa, eu tenho muitas qualidades, tá? Isso é genérico, né? Eu preciso especificar. Eu sou otimista diante de quais situações? Quer dizer que o mundo está caindo e mesmo assim eu sou otimista? Será? Tá todo mundo... Outro exemplo, assim, qualidade, né? Eu tenho muitas qualidades. Quais são essas muitas qualidades? Conversa com essas qualidades. Que momento que você pode acionar essas qualidades que você diz que tem? Porque só falar nessa perfeição e nesse tanto de qualidade de uma maneira genérica, sem entrar especificamente em nenhuma, não é suficiente para você se convencer da sua capacidade de realizar, da sua capacidade de interação com o outro e com o mundo que você está vivendo, com o contexto social em que você está inserido. Então, de forma genérica, a gente é muita coisa, né? De forma genérica, a gente tem muitos poderes, mas na hora que uma determinada coisa acontece, ela tem a capacidade, muitas vezes, de colocar por terra todas essas convicções que a gente diz que tem. Então, é muito interessante que a gente preste atenção no tipo de autoafirmação positiva que a gente dá para a gente mesmo. Porque se no momento da necessidade a gente não encontra nenhum recurso positivo dentro da gente para lidar com aquela situação, é porque a gente não é tão maravilhoso assim. E não é mesmo, né, gente? A gente tem aspectos maravilhosos, mas ser maravilhoso em tudo não tem um humano que seja. O segundo pilar é conscientemente você ouvir essa voz crítica que está dentro de você, mas de uma forma curiosa. Seja curioso com essa sua autocrítica. E aí você faz o seguinte, sempre que terminar uma frase de autocrítica, você coloca como se não fosse você, alguma voz lá dentro de você. Em seguida dessa voz de autocrítica, você fala de novo essa frase de crítica com você e no final você completa com "e". Por exemplo, a sua voz crítica diz o seguinte: você vai falhar miseravelmente. Então você repete a frase, ok, entendi. Eu vou falhar miseravelmente ou seja, tá, quando eu falhar miseravelmente, o que vai vir disso aí? É um diálogo que você tá travando consigo mesmo. Aí o seu crítico interior vai e fala assim, e você nunca vai se recuperar. Você volta a frase, como se estivesse conversando com ele, naturalmente, e fala, tá bom, certo. Eu nunca vou me recuperar. E o quê? Né? E o quê? Eu completo essas reticências que tem aí. O senso crítico volta a te dizer, porque você é indigno de sucesso. Aí você repete, tá, sou indigno de sucesso, tô entendendo. Sou indigno de sucesso. E o que eu posso fazer com isso? Né? E você completa. Por que você é indigno de sucesso? O que te faz ser indigno de sucesso? O que normalmente vai acontecer após várias rodadas dessa conversa de você com você mesmo, com o seu senso de criticidade? De duas, uma. Ou ele vai desaparecer, toda essa linguagem de negativismo, né? Ou vai desaparecer com tranquilidade, sem causar grande impacto em você,
Ou ele começa a oferecer outros estímulos para você encontrar observações mais positivas naquele pensamento de fracasso que você teve lá no começo, que você sempre vai fracassar, né? Então, o que eu vou fazer com isso? E vai conversando. Parece coisa de doido, mas não é não. E se você verbalizar, melhor ainda. Então, é uma questão assim de pouco tempo, de minutos, você vai mudar a atitude do seu senso crítico. Não há necessidade de ignorar o senso crítico. Não é necessário se distrair, ficar chateado porque está se questionando, porque esse questionamento é muito positivo. Basta ficar naquele modo de curiosidade sobre o que esta voz interna, esse senso crítico, está querendo te dizer. Porque, na verdade, ele está querendo te proteger de alguma frustração. Então, para não ser pego de surpresa, melhor nem tentar. Só que a gente muda isso. Para não ser pego de surpresa, eu vou explorar alternativas que vão me deixar bem se isso aqui não der certo, certo? Então, ouvir conscientemente e responder para si mesmo de acordo com essas orientações que eu falei é uma alternativa muito positiva. Eu digo de conhecimento de causa, porque eu fico falando isso comigo mesma. Vou fazer a live, tá? Se eu esquecer tudo, o que eu posso fazer? Se me der branco, o que eu posso fazer? E eu vou explorando as alternativas, né? Se a luz acabar, se a internet falhar, se eu travar, e por aí vai, né? E reconhecer que tem coisas que não dependem apenas de mim. Eu posso me preparar para fazer uma live, para fazer uma palestra, para uma consulta no consultório, para uma demanda mais complicada, mas eu não tenho certeza que vai dar certo. Eu não posso controlar porque tem muitos fatores externos envolvidos nisso aí. Eu posso tentar prever como vai ser a minha reação se algo não der certo. E a partir disso, eu posso me tranquilizar um pouco mais, né? Se não for assim, eu não vou conseguir sair do lugar que eu tô. Eu vou ficar falando o que eu disse lá atrás, me auto-sabotando. Porque para toda solução, eu vou encontrar um problema. Uma professora disse isso, uma professora que eu faço curso, né? Tem gente que para toda solução aparece com um problema. Então, significa o quê? Que essa pessoa não quer sair do modo parado que está, ou do costume que está. Para a gente assumir uma coisa nova, a gente precisa se desafiar e assumir os riscos desse desafio, não é? Assunto também para outra live, se for o caso. Terceiro pilarzinho aí, gente, se imunizar socialmente. Como que é isso? A gente não se imuniza contra doenças, né? Não toma vacina, não toma vitamina C para prevenir a gripe, vacinas tá no cartão de todo cidadão aí, desde do nascimento, né? E até agora a esperada vacina aí que a gente tá sonhando. Então a gente está se imunizando biologicamente, mas e socialmente? Como é que a gente se imuniza, né? Deixar de se considerar a pior pessoa. Se eu me considerar a pior pessoa, se eu já tenho esta convicção, a mais incompetente, a menos fluente em qualquer coisa, e por aí vai, essas coisas, essas várias coisas que passam na cabeça de todo mundo, né? Se eu tô sendo assim, com essa autocrítica tão ruim, quem é que vai ter condição de mudar isso dentro de mim? Quem é que vai conseguir fazer eu mudar esse pensamento e esse tipo de atitude? A mudança acontece de dentro para fora. Então, por mais que eu diga para minha irmã, por exemplo, né? Olha, você tem que fazer exame, você tem que mudar, que não sei o quê. Se ela não quiser se desafiar para mudar, enfrentar esse medo, usar de qualquer artifício que ela ache positivo para poder mudar isso, a mudança não vai acontecer. Porque eu não tenho como fazer isso para ela. Então, se imunizar é justamente procurar recursos para você dizer para si mesmo das suas capacidades, das suas potencialidades.
com esse tipo de imunidade, ou imunização, imunidade ou imunização, que a gente consegue lidar com pessoas que são difíceis. Tem gente que tem satisfação em despertar o pior da gente. Tem satisfação em ver, em perceber que ele disse ou fez alguma coisa que te tirou do foco, te tirou das estruturas. Por isso que a gente precisa dessa imunização, se elogiando, se reconhecendo, se valorizando. Enfim, quando alguém disser algo negativo, afirmar algo negativo sobre você, mentalmente contraponha essa afirmação negativa. Então, assim, você é ridícula, está sendo verbalizado, e eu falo comigo mesmo, eu tenho certeza que eu não sou ridícula. Eu tenho certeza que eu estou muito bem. Então, assim, o que a gente ouve repercute muito. Então, vamos neutralizar o que a gente ouve. Falou que de algum aspecto negativo da gente, contradiga de uma forma positiva. As mensagens negativas costumam deixar a gente muito fragilizado, muito vulnerável. E aceitando qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de estrutura de relacionamento, né? Defeituoso, que tira a nossa energia, que esgota a nossa autoestima, que faz a gente se perceber como um ser humano ruim, como um ser humano menor, de menor valor. E o que é pior, não é ter um menor valor segundo a interpretação dos outros, mas a gente passa a acreditar que esse menor valor é de nós para nós. E esse é o pior, quando a gente não reconhece o próprio valor. Então a gente está numa situação de que qualquer migalha que derem para a gente vai aceitar. Né? Se a gente estivesse conversando, Alessia, estaríamos dizendo a mesma frase, né? Então, qualquer migalha serve. E a gente não deve viver de migalha. A gente deve viver de banquete, né? Banquete de um relacionamento bom, seja ele qual for o relacionamento, dentro de casa com os pais, com irmãos, com amigos, com o marido, com o namorado, com o filho. A gente precisa estruturar-se para viver bem, para ter satisfação na vida. Ninguém veio aqui para ser infeliz ou para fazer os outros infelizes. A gente precisa pensar, né, em si com relação a isso. Então a autoestima se alimenta desse autoconhecimento, de saber o seu limite, de querer superar esse limite, avançar nesse limite, colocar esse muro cada vez mais distante, né? Que essa fronteira entre o que eu posso e o que não posso seja com o tempo ultrapassada, né? Transposta. A autocrítica exagerada é fonte de uma angústia eterna, porque você está sempre se policiando, sempre se criticando, sempre se colocando num modo baixo de valor, né? Então olhe para você mesmo como uma mãe olha para o filho, principalmente quando os filhos nascem, são feios. Todos os bebês praticamente são feios. Quem vem de fora acha feio, mas a mãe acha a coisa mais linda do mundo. Eu sei disso porque os meus aqui nasceram tudo prematuro, engiado, pequeno, magrelo, horrorosos. E eu olhava, mas eu achava de uma beleza tão grande. Eu só me convenci que eles eram muito feinhos anos depois, quando eu via fotos. Nossa, mas era muito feinho, né? Mas naquele momento, o amor, a ternura é tão grande que a gente acha a mais linda do mundo. E a gente sempre vai achar eles bonitos. Sempre. Sempre é bonito, sempre é o melhor filho do mundo, né? Então, por que a gente não usa esse amor pra gente olhar pra gente também, né, Lucinha? A Alice também, parecia um macaquinhozinho cabeludo, né? Mas a gente olha com tanto amor, com tanta ternura, né, que não existe espaço para feio ali. Não tem a história lá da raposa que comeu a coruja, e a coruja pediu para ela não comer, e ele perguntou como que ia saber que era filho da coruja. Ela disse que era porque eram os filhos mais lindos, eram os bichinhos mais lindos.
Acho que foi a raposa, sei lá. Foi lá, viu que era, ou foi a águia. Ah, não me lembro. Foi um bicho aí que come o outro bicho. Achou tão feio e comeu. Eu, poxa, mas você prometeu que não ia comer. Gente, mas você disse que era bonito e eu comi lá uns bichinhos feios. Né? Por isso que a gente é mãe coruja, porque a gente acha lindo sim, né? A vida inteira. Né? E isso é importante. Mas a gente não tem esse olhar carinhoso, esse olhar de ternura, de compaixão, de reconhecimento para nós. Inclusive, a gente esquece da gente em benefício dos outros, né? Sempre dos outros. Eu estava vendo uma palestra do Rossandro e ele dizendo que ele é de uma geração, e eu também sou, em que tudo de bom era para os outros. Os de casa não tinha nada de bom. Então a melhor toalha de banho ficava guardado para visita, o melhor forro de cama ficava guardado para visita, a melhor toalha de mesa, ele dizendo que na casa dele tinha uma sala de visita que era só para quando a visita chegasse ou em época de Natal, porque fora isso ninguém podia entrar ali, né? Que a gente dava o próprio quarto para a pessoa ir. Então essa é uma educação que veio sempre para quê? Para a gente olhar para o outro mais do que o que a gente olha para a gente. Gostar do outro mais do que o que a gente gosta da gente. Né? E é uma educação completamente errada. A gente deve gostar do outro, é claro. Deve respeitar o outro, é claro. Mas a gente deve se gostar primeiro e se respeitar primeiro. E aí eu vou contar uma metáfora aqui do burro e da cobra. Para a gente ver essa questão do como é importante o conhecimento. Como recompensa por serviço prestado, uma época, os homens pediram para Júpiter a eterna juventude. E Júpiter concedeu, pegou a eterna juventude e colocou no lombo de um burro. E mandou o burro levar a eterna juventude lá para os homens. O burro foi caminhando, sentiu sede, chegou ali num riacho e pediu água para uma cobra que estava lá bebendo. E a cobra falou que daria a água se ele desse para ela a carga que ele tinha nas costas. O burro não sabia o valor do que estava carregando nas costas, trocou a carga pela água que ele estava com sede. E aí os homens nunca conseguiram deixar de envelhecer e a cobra todo o ano renova-se, né? Troca de pele e fica nova. Qual é a moral dessa história, gente? A moral dessa história é que ela ensina o quanto a gente deve ser sempre precavido e bem informado. Esse burro aí pode ser a gente. A gente tem uma carga preciosa dentro da gente e a gente não dá valor. E a gente troca essa carga por qualquer cobra que vem pedir ela em troca de alguma coisa, né? Então, qual a importância do nosso valor? Quais as coisas que são destacáveis em nós, que são preciosas em nós e que a gente abre mão o tempo inteiro, né? Então, o burro foi encarregado de levar uma carga que ele não tinha condição de carregar, porque ele não sabia o que valia. E para ele, tanto faz trocar por água. Não que a água não tenha importância, né, gente? Estou tirando a importância. Mas o que eu estou dizendo é que a falta de conhecimento a respeito da carga que ele estava carregando foi o que fez ele trocar a carga sem nenhum questionamento. Porque poderia haver uma negociação, né? Então, assim, a gente precisa ter noção do quanto a gente é valioso, do quanto a gente tem valores importantes dentro da gente, que não são iguais aos valores das outras pessoas, que são admiráveis de uma outra forma. Embora eu admire o outro, eu posso ser admirado pelo outro também. A ignorância é consequência do desconhecimento. Eu falei que o autoconhecimento é o combustível da autoestima. Então, se eu não me conheço, como que eu vou me valorizar? Eu preciso praticar esse autoconhecimento. Eu preciso me encontrar dentro de mim para eu poder ter condição de me relacionar, dar o melhor de mim e receber o melhor dos outros também. Comunicar as minhas insatisfações. Eu sempre falo isso. A gente precisa comunicar a nossa insatisfação. A cobra, nesse caso, levou a melhor.
e com a eterna juventude enviada pelos deuses, ela ganhou o privilégio de se renovar a cada ano. Ao contrário dos homens, porque eles continuam envelhecendo permanentemente, né? Esses dias, essa coisa de comunicar, esses dias eu dando uma bronca aqui no meu filho, e aí eu falando tal e tal, e ele, mãe, não sei o que, e eu continuava falando, e ele falou assim, poxa, você não me escuta, você já falou, então deixa eu falar também. E aí eu mordi a língua e falei, caramba, tá, desculpa, eu tô te ouvindo, né? E eu que vivo dizendo para todo mundo que a gente deve escutar, né? Então, assim, ele queria se comunicar. Eu já tinha comunicado tudo que eu estava pensando, mas eu não estava permitindo que ele se comunicasse. Então, a comunicação é de mão dupla, né? Quando eu me comunico, eu preciso ouvir a comunicação do outro também. É isso, gente. Não sei que hora é essa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E tô aberta aqui a perguntas. Se vocês têm perguntas para fazer, se vocês têm comentário para fazer, diz aí no que essa conversa de hoje te ajudou, se foi útil para você, se fez você refletir sobre algum assunto, né? Ou faça alguma pergunta, que aí a gente interage nesse momento. Preciso colocar os óculos aqui para poder enxergar essas letrinhas pequeninas. Temos que entender o nosso valor. Isso mesmo, Alessia, somos autossuficientes, com certeza. O burro, Rosário, deve ter sido considerado burro desde esse tempo? Pode ser. O burro tem valor, né? Carrega as cargas, né? Na verdade, eles valorizaram o burro, né? Porque deram algo muito precioso para ele carregar naquele momento, né? Prioridades. Deixa eu ver se alguém tiver algum comentário, tá? Alguma pergunta. Tem até uma caixinha de pergunta aí, um balãozinho com ponto de interrogação. Se quiser clicar em cima e escrever a pergunta, eu acho que todo mundo visualiza a pergunta. Isso mesmo, Sônia. Muitas vezes somos o eixo familiar e a autoestima é essencial. E essa questão de ser o eixo familiar, a gente desperta nos outros sempre aquele pensamento de que a gente está sempre bem. Fulano é sempre forte, fulano dá conta, né? E pode jogar todas as demandas em cima do fulano. E isso é uma carga muito pesada, né? Que muitas vezes a gente precisa compartilhar. Ou que até a gente precisa dizer, olha, essa carga aí eu não consigo levar. Pelo menos eu não consigo levar sozinha. Ou eu já levei carga por tanto tempo que agora eu preciso tirar um pouco isso de cima de mim. Porque nós costumamos o seguinte... A nossa educação foi realizada de uma maneira que... Quem aqui diz que não foi criado com aquele discurso de a gente vai ter que cuidar dos pais, né? Então, assim, o filho não pode fazer determinada coisa, não pode ter um filho só, porque um filho só se morrer, daí quem é que vai cuidar de mim? Não pode ter um filho só, porque se um for embora, o outro pode ficar ali para poder dar conta, não sei o quê. Então, a gente foi criado numa cultura de que os filhos precisam estar o tempo todo disponível para cuidar dos pais. Não que seja errado, não é errado, não. Só que muitas vezes os filhos deixam os seus sonhos, deixam de se desafiar, porque tem que ficar no mesmo lugar por conta da vida do outro. Você passa a ser os pais dos seus pais. E isso é uma coisa muito preocupante, né? Que nós temos que envelhecer pensando em envelhecer da melhor maneira possível, a não ser que a gente seja acometido de alguma doença, né? Para que a gente seja o mais autossuficiente possível. E os filhos precisam entender que não é porque os pais têm lá já alguma idade e que fisicamente se encontra frágil, né? Mais frágil do que o que sempre foi, lógico, né? Próprio da natureza humana, que ele não tem que resolver a vida dos pais. Enquanto os pais tiverem sanidade mental, ele tem capacidade de determinar a própria vida. Ah, mas e se for prejudicial? Se for prejudicial, é a decisão dele.
ele tem o direito, não é porque a pessoa envelheceu que deixou de funcionar, né? Se ele está saudável, que deixou de ter direito de tomar as próprias atitudes, né? E que alguém precisa viver a vida dele por ele porque ele não sabe mais de nada. Assim, negligenciar uma história de vida admirável, né? Que é realizada ali às custas de muito sofrimento. Então, primeiro, como filho, a gente precisa prestar atenção nas cargas que a gente está levando, tá? Como pais, a gente precisa prestar atenção em que cargas a gente está jogando em cima dos filhos da gente. E